lançamos as nossas súplicas perante a tua face, confiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, digo ainda, falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para declará-la a ti. Porque és muito amado, portanto considera a mensagem e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe. 7 semanas e 62 semanas. Bem claro, irmão. Até o príncipe ungido, 7 semanas e 62 semanas. Então, 69 semanas, até o ungido. Aí ele fala: as praças e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será cortado o ungido, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra, e estão determinadas desolações. Está vendo? Ele não entrou na última semana ainda. Ele está falando, até o fim haverá guerras e desolações. Agora ele vai na última semana, olha o verso 27, ó. Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, que é a última semana. É a última semana. Ele confirmará. Ele quem? O príncipe que destruiu Jerusalém, que destruiu o povo de Jerusalém ali, que destruiu a cidade, o príncipe. Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada. E essa destruição será derramada sobre o assolador. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar profundamente nos nossos corações. Possamos temer mais ao Senhor, querer honrá-lo, adorá-lo, exaltá-lo e andar na tua palavra. Entregamos a ti, Senhor. Abre o nosso entendimento para compreender. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos, nós já falamos muita coisa. Maravilha. Hoje eu acho que você vai entender mais, vai clarear mais ainda. Então, olha bem, ó. No Antigo Testamento, você é uma pessoa inteligente, amém ou não? No Novo Testamento você é também, tá? Fala pro irmão do lado, você é inteligente. É de Deus, viu? É de Deus isso aí. É de Deus essa inteligência aí. Sua inteligência é de Deus, vem do céu. Olha bem, no Antigo Testamento, depois de Noé, capta a mensagem aí, ó. Morreu todo mundo.
menos Noé, a esposa, os filhos de Noé e as noras. Então, a partir daquela família, vai haver a multiplicação na terra de novo. Mas Deus disse para Noé assim, ó, no capítulo 9 do Gênesis: eu quero que vocês povoem a terra. Só que depois de Noé, aquela primeira geração, é claro, manteve ali a palavra de Deus. Só que cresceu, em vez deles esparramar, eles ajuntaram e fizeram a Torre de Babel. E não quiseram esparramar, foram desobedientes a Deus. Aí então Deus veio e confundiu as línguas. Aí eles esparramaram na marra. Só que eles esparramaram, mas em rebeldia contra Deus. Eles não esparramaram crendo em Deus, amando a Deus, não. Surgiu então ali, dá origem às nações, mas elas estão sem o princípio divino na vida delas. Então Deus vai chamar um homem, fazer aliança com o homem, e por meio desse homem formar uma nação que seja a nação de Deus, e Deus seja o Deus daquela nação. E por meio daquela nação, Deus queria abençoar outras nações, que é Israel. Então Deus vai trabalhar com Abraão, com Isaac, com Jacó. Muda o nome de Jacó para Israel. Deus vai ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Em outras palavras, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel. Israel tem 12 filhos, Jacó tem 12 filhos, que casam e multiplicam, forma a nação de Israel. Eles vão morar no Egito, mas aquela geração vai morrendo, vai vindo outra, vai crescendo. E o que acontece? O faraó vem e escraviza todos eles. Ficam anos escravizados no Egito. Deus, então, por meio de Moisés, tira aquele povo, leva para o deserto, e Moisés morre, Josué assume, e aquele povo de Israel vai entrar na terra prometida. As 12 tribos que compõem o Israel vão estar na terra prometida. Vai entrar o livro do Juízo, o livro dos reis. Davi reina, Saul, Davi, Salomão sobre todo Israel. Depois o reino, depois de Salomão, é dividido. Aí, você vai prestar atenção no que eu vou dizer. As 10 tribos do norte se perderam, misturaram com o mundo. Deus manteve ali, os judeus no sul mantiveram a fidelidade com Deus. Aqueles judeus no sul perderam também Jerusalém, que foi destruída por Nabucodonosor, o templo foi destruído. Eles foram levados para a Babilônia, ficaram 70 anos na Babilônia. Vencendo os 70 anos, Daniel vai orar: Senhor, o Senhor falou por meio do profeta Jeremias que a gente ia ficar 70 anos aqui, então a gente quer voltar para Jerusalém para renovar a cidade e tal. Aí nisso que ele vai orar, o anjo vem e traz uma visão. Qual que é uma visão? Traz uma visão dizendo para ele: vou dar uma visão além do que você está pensando. Vocês estão querendo voltar para Jerusalém? Tá, vai voltar. Mas só que eu quero trazer uma visão sobre o futuro do povo de Israel, o futuro de Israel, o futuro de Israel na terra, até Israel terminar o seu tempo na terra. Vou mostrar para vocês como é que vai ser, Daniel, Israel na terra, até vir a justiça eterna, até dar fim aos pecados, selar a visão e o reino de Deus realmente se manifestar na terra. Vou trazer essa visão para você. Então, aí Deus vai falar por meio do anjo: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quando terminar a última semana, a justiça eterna vai vir, vai acabar a profecia, vai selar a visão e vai acabar. Vai ser o fim de tudo. Mas na última, lá na 70ª semana, são 70 semanas.
Aí ele vai dar o detalhe. 7 semanas, mais 62 semanas vão se passar até o ungido. Nós já estudamos isso. Quando for dada a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido, vai passar 7 semanas, mais 62. 69 semanas. Que corresponde a 483 anos. Que nós já estudamos isso. Fala para o seu irmão do lado. Já estudamos isso, irmão. Vai ficar falando até quando isso? Fala para ele. Você não está entendendo ainda? É possível. Você vai ficar repetindo agora? Até quando? Não sai disso. Já sei de salteado e de corte aqui. Você sabe? Véinho, não fala não, véinho. Quero ver, vai. Fazer a pergunta. Vai lá a pergunta. Vamos para a pergunta. A pergunta é de ano, tá, gente? É de ano. Tem que saber, gente. O crente é crente, que é de Deus. No tempo de Jesus, o diácono conhecia a Bíblia inteira. Filipe pregou para o etíope lá em Atos capítulo 8. O etíope estava lendo Isaías 53. O diácono aproximou dele e falou para ele: você entende o que você está lendo? Ele falou: não. Lá, Atos capítulo 8. Aí o etíope falou para ele: o profeta está falando de quem? Dele ou de outro? Aí o Filipe, diácono da igreja, subiu no carro e explicou para ele. Diácono. Você fala: pastor, mas eu não sou diácono, mas a unção está aí. É só o pastor chamar e consagrar. Então vamos lá, a pergunta. Qual ano que foi dada a ordem para reconstruir a cidade de Jerusalém? Tem que falar com firmeza, forte, firme, categórico, sem medo. Ano em que foi dada a ordem para reconstruir a cidade de Jerusalém. Estou aguardando. $400? Ela diz 457. Hã? 600. Estou esperando. Hã? 445. A Romilda. Estou esperando, gente. 3 manifestaram. E o resto? 606. 600. Quando foi dada a ordem para restaurar Jerusalém, edificar a cidade, para a gente contar as 69 semanas até a vinda e morte de Jesus? Aonde eu começo a contagem das semanas? Estou aguardando. Elaine, Cláudia, Paulo, Isaac não fala não. Só para a mulher, para ela falar. A pergunta então, vai lá. Quem foi que edificou Jerusalém? Fala para mim, quem foi? Quero que fale para mim, quem foi? Vai, quem foi? Tá, se foi Neemias, por que então você me fala que é o ano 600, que é o ano 606, que é o ano 457? Me explica. Já estão acertando. A Romilda é nota 10. O marido que ela tem é espetacular, rapaz. Ô, gente, se é Neemias que vai reconstruir a cidade, então não é Esdras, não é Zorobabel. A ordem foi dada para Neemias.
No capítulo 2, quando ele estava triste diante do rei, o rei perguntou: que tristeza é essa? Ele falou: como não estaria triste o meu semblante, sabendo que a cidade dos meus pais está desolada? Aí o rei perguntou: o que você quer? Ele falou assim: se for do agrado do rei. Neemias capítulo 2, gente. Neemias capítulo 2. Ano 445, 444. É nessa faixa aí. Aí você vai contar a partir dali as 69 semanas, que não são semanas de dias, já explicamos que é anos. Então não é 69 semanas vezes 7 dias. 69 semanas vezes 7 anos, que é igual a 483. Então 445 a.C., se você contar 483 anos depois, vai chegar no ano 38 depois de Cristo. Aí você fala: mas no ano 38, Jesus não morreu no ano 32? Aí eu vou te falar: o calendário que nós estamos falando é o calendário nosso, de 365 dias. Se você usar o calendário hebreu, judaico, 360 dias, você vai diminuir, fazer a diferença e vai cair no ano 31, 32 certinho. Não vai dar erro nenhum. Cai certinho na morte e ressurreição de Cristo. Na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então não é no ano 600, é no ano 445. Foi dada a ordem para restaurar Jerusalém. O ano 606, que vocês confundiram aí, é quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou eles presos para Jerusalém. Aí vai passar 70 anos em Babilônia. Vai até o ano 536, 70 anos no exílio na Babilônia. Aí no ano 536, Daniel vai ter uma visão, depois de 70 anos da Babilônia. Ele vai ter essa visão aqui, que nós acabamos de ler, das 70 semanas. Então, vamos lá. Apaga uma luz aqui, vai estar uma tocha aqui. O fogo está pegando aqui já. No Antigo Testamento, isso aqui que nós vamos falar hoje para vocês, ó. No Antigo Testamento, a salvação era por meio da nação de Israel. Israel era detentora das leis de Moisés. A lei de Deus estava com quem? Com Israel. Então, no Antigo Testamento, se alguém quisesse ser salvo, teria que ser por meio da nação de Israel, da lei de Moisés. Tanto é que, para você participar da aliança de Deus no Antigo Testamento, deveria ser circuncidado. A circuncisão foi falada para Abraão, para Isaac, para Jacó, e todo Israel no Antigo Testamento era circuncidado. O estrangeiro que quisesse participar das alianças também deveria ser circuncidado. Senão não participava das alianças de Deus no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento era Israel. Quando Jesus vem, olha que coisa interessante. As outras nações são chamadas de gentios. O que é um gentio, irmão? Um gentio é todo aquele que não pertence a Israel. Quem não é israelita é chamado de gentio. E o gentio era, o israelita fugia do gentio. O gentio era tipo uma abominação para Israel. Por quê? Porque não tem aliança com Deus. Se o gentio quisesse fazer parte, ele teria que ser circuncidado e se submeter às leis de Moisés. Então, é Israel, meu irmão. Israel no Antigo Testamento, é só Israel. Não é um babilônio. Eu sou da Babilônia, eu também moro. Não, é Israel. Meio do povo de Israel é Israel. É judeu, benjamita, rubenita. Esses são israelitas. Não tinha estrangeiro.
O estrangeiro que tinha era circuncidado. Quando Jesus vem, você lembra a passagem? Jesus ia indo para Jerusalém. Aí ele passou numa aldeia de samaritanos. O samaritano é considerado um gentio. Mas Jesus estava passando na aldeia de samaritano. Isso aborrecia os fariseus e os saduceus, que não se misturavam com os gentios. Mas Jesus estava andando para todo quanto é lado. Quando Jesus passou em Samaria, numa aldeia de samaritano, está escrito lá, os samaritanos, sabendo que ele ia para Jerusalém, não queriam receber ele. Não, ele não vai entrar aqui não. Não vai entrar aqui. Então tinha uma guerra, uma briga entre gentios e judeus. Os judeus não se misturavam com os gentios. Não se misturavam, irmão. Na igreja lá, por exemplo, no templo de Salomão, tinha um lugar reservado para os gentios que se convertiam ao judaísmo, separado dos judeus que eram natos. Para você ter uma ideia, na conversão, o que Jesus falou em Mateus capítulo 10? Falou para os discípulos assim, mandou os discípulos ir pregar o evangelho. Jesus falou assim, ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não vamos aos gentios, não. Vai na casa de Israel primeiro, no meio do povo de Deus. Povo israelita primeiro. Aí, Mateus 10, olha lá para você ver. Olha lá comigo, Mateus capítulo 10. Você entender aí a 70ª semana. Mateus capítulo 10. Verso 1. Chamando os seus discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Ora, são estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou. Mateus 10, 5. Enviou esses 12 e lhes ordenou: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidades samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: o reino de Deus está próximo. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Está vendo? Vai, prega primeiro para o povo nosso aqui. Lembra daquela mulher que vinha vindo atrás dos discípulos, gritando? Aí os discípulos mandando ela embora, e ela gritando. Aí os discípulos falaram para Jesus: Jesus, essa mulher aí é uma gentia. Ciro Fenícia. Jesus falou. Aí eles falaram: Jesus, essa mulher aí, despede essa mulher. Jesus falou: não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Filhos, povo de Israel, ele tratava os filhos de Israel como da família dele. Os gentios, não, isso aí. Mas aí a mulher falou: mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Mas Jesus falou: grande é a tua fé, mulher. Então, os gentios estavam à parte. Evangelho de João, capítulo 1, verso 11. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Os seus não o receberam. Os judeus de Israel não recebeu Jesus. Olha aqui. A nação de Israel, então, ela vai trabalhar
até a morte e ressurreição de Cristo. Eles não recebem Jesus. Quando Jesus ressuscita, olha o que Jesus fala agora, ó. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for salvo, quem crer e for batizado será salvo. Então agora parou com Israel, porque Israel não recebeu Jesus. É claro que um ou outro converteu, estou falando, o grosso, a nação de Israel, o povo grosso, não recebeu Jesus. Ele parou com Israel. Parou com Israel. Agora abriu a oportunidade para o mundo inteiro, para os gentios. Para quem receber Jesus como Salvador. Para todo mundo agora. Era primeiro Israel, ó, desde Abraão até a morte e ressurreição de Cristo. Era Israel em primeiro lugar. Israel fechou o coração. Então olha aqui agora, ó. Às 69 semanas, vai até a morte do ungido. Estão entendendo, sim ou não? Ó, às 69 semanas, vai até a morte de Jesus. Quando Jesus ressuscita, por isso que, por que não fala assim, ó? Por que já não falou assim, ó? Às 69 semanas, escuta aqui, ó. Vai até o ungido, aí depois a 70ª semana, já fala logo da última semana. Já terminasse as 70 semanas, acabou. Não. Ele fala, às 69 semanas vai até a morte do ungido. Aí ele fala, até o fim. Aliás, aí ele fala assim, ó, até a morte do ungido. Depois ele fala assim, ó, e o povo do príncipe que há de vir. Olha, presta atenção, ó. Eu estou falando várias coisas aqui, mas vocês têm que entender. Daniel 9, verso 26. Abre lá também. Pra vocês entenderem essa questão da 70ª até a 70ª semana. A 69ª até a 70ª. Para você entender que tem um intervalo grande entre a 69 até cumprir a última semana. Tem um intervalo. Você vai entender agora, em nome de Jesus. Ele estava trabalhando com Israel até a 69ª semana. Até a morte de Cristo. Era Israel, 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 Israel. Aí Jesus morreu na cruz. E ele falou assim, ó, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas ele não falou isso antes. Falou depois da ressurreição. Então, até a morte do ungido, em um primeiro momento, Israel. Olha Daniel 9, verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será cortado o ungido e não será mais. Tá, vou colocar o outro slide. Vou colocar o outro slide aqui. Pra você entender agora no outro slide. Aqui, olha aqui. Então, primeira coisa aqui, nesse slide aqui, olha bem. Quando ele fala, nós já discutimos isso aqui, ó. Desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém. A ordem foi dada para Neemias no capítulo 2, irmãos. Eu sei que tem 2 ordens lá, tem a de Zorobabel, que nós já explicamos, tem a de Esdras, nós falamos semana passada, não tem nada a ver com as 70 semanas. Zorobabel, Esdras 1, Esdras capítulo 7, Esdras foi lá para restaurar o culto, não tem nada a ver com reconstruir a cidade. Deus falou para Daniel, desde a saída da ordem para edificar Jerusalém, a ordem foi dada para Neemias, no capítulo 2, até o ungido, que é Jesus, vai passar 7 semanas, mais 62 semanas. Só que ele fala assim, as praças e os muros vão ser reconstruídos, mas em tempos angustiosos. Quer dizer, o que está querendo dizer, irmão? Quando o povo volta, quando Neemias vai para Jerusalém para reconstruir a cidade,
Foi difícil, irmãos. Vocês lêem lá Neemias, lá, Sambalá, Tobias. Foi difícil. Ele está falando, foi em tempo angustioso. Ele reconstruiu a cidade. O templo já estava reconstruído. Está vendo? Então, reconstrução da cidade e o detalhe do templo. Mas o templo já estava, mais a reconstrução da cidade. Em tempos angustiosos. Aí ele fala, depois das 62 semanas, agora, ó, depois das 62 semanas, será cortado ou ungido. Bem claro, irmão, simples, não tem porquê. Quem que é o ungido? Jesus. Palavra ungido, Cristo. E, ó, 7 semanas mais 62. Depois das 62 semanas será cortado ou ungido. 7 semanas com 62 é 69. Está faltando uma semana, que é a última semana. Se a última semana tivesse aqui já acontecido, já teria acabado já as coisas no mundo inteiro já. Os judeus seriam convertidos, acabou tudo. Mas olha agora, vocês são inteligentes, vocês vão entender agora. Nós vamos dar o checkmate, hein? É para arrebentar, amém ou não? Fala pro seu irmão do lado, aguarde, aguarde. Aguarde, para você entender, aguarde. Você vai entender. Olha aí agora, Daniel 9, 26. Você vai olhar na sua Bíblia e vai olhar no quadro, no que eu vou mostrar para você lá. Depois das 62 semanas será cortado ou ungido e não será mais. Olha comigo lá. Depois das 62 semanas será cortado ou ungido Jesus, e Jesus não está mais aqui na terra. Tudo bem? Continua lendo agora, olha aí, ó. E não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Olha comigo agora lá, olha lá. No ano 70 depois de Cristo, o povo do príncipe que há de vir destruiu a cidade de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo e destruiu o templo. Olha aí. Depois das 62 semanas será cortado ou ungido e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Aí. Destruiu. Então, ele não está falando da última semana ainda. Ele não entrou na última semana. Aí eu falo para você, olha bem, Jesus morreu no ano 32. 32 para 70? 38 anos. Você está vendo que não é uma semana de dias? E a última semana não é depois do 7 aqui, ó. Senão seria 39. Então, se a 70ª semana fosse logo em seguida, seria a 70ª semana, acabaria tudo. Então a destruição do templo seria depois da 70ª semana. E não foi, o templo foi destruído aqui, 38 anos depois. Agora, olha, continua lendo lá, ó. Destruirá a cidade e o santuário. Ó, o seu fim será como uma inundação. Olha agora, até o fim haverá guerra e estão determinadas desolações. Olha aqui, ó, olha lá. Até o fim, quer dizer, até chegar a última semana, vai ter assolações e guerras. É o intervalo que a gente está vivendo. Até chegar na última semana, no fim. Aí ele fala, olha aqui agora ele fala, olha agora o 27, ó. Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana. Ei, então, o que vai acontecer? A igreja vai ser arrebatada. E o anticristo fará aliança com muitos, inclusive com Israel, por uma semana, que é a última semana. É aqui que está os 7 anos que falta lá. Que é depois do arrebatamento, última grande tribulação, última semana de Daniel. É a 70ª semana. Aí ele fala, ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana, ele vai fazer cessar o sacrifício. Porque quando ele começar aqui, ele fizer uma aliança, ele vai permitir que os judeus voltem
a sacrificar no templo, a fazer suas orações e tal. Só que na metade da semana, ele vai se revelar, vai fazer uma imagem dele, vai no santo lugar querendo parecer Deus, vai querer colocar a marca da besta em todo mundo. Israel não vai aceitar. Aí ele vai fazer cessar o sacrifício e vai começar a perseguir Israel. É onde na outra metade aqui, na última metade aqui dos 7 anos aqui, Israel vai ser perseguido até terminar os 7 anos. Aí então vai vir a destruição que está preparada, vai cair sobre o assolador. Quem é o assolador? O anticristo. É ele que vai assolar Israel. Mas a destruição vai vir depois. Quando que vai vir depois? Por meio da segunda volta visível de Cristo. Cristo vai pegar a besta, que é o anticristo, e o falso profeta lançar no lago de fogo. É a destruição do assolador. Aí então passou, olha bem, Jesus voltou aqui, para salvar Jerusalém, Israel, das mãos das nações que cercaram Israel para destruir. Vai cercar, vai livrar Israel da destruição, livrar Jerusalém. Então vai cumprir o propósito final das 70 semanas. A justiça eterna veio, vai terminar os pecados, vai selar a visão, e Israel vai reinar, vai ser o objeto onde Jesus vai reinar durante os 1000 anos depois, junto com a igreja. Simples assim, gente. Agora, olha bem a outra explicação aqui. Você entender agora por outro lado agora. Olha que coisa agora interessante agora. Olha como é que Deus é Deus, hein? Olha como é que Deus é Deus. Escuta agora essa explicação agora. Outra explicação. Israel Deus estava trabalhando no Antigo Testamento por meio de Israel. Foi até a morte e ressurreição de Cristo. Então, era só Israel e quem era circuncidado que era salvo. O que estava aguardando o Salvador, então estava salvo. O que Jesus falou depois da ressurreição? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. O que Jesus falou? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus vai instituir a igreja. Agora não é mais só Israel. Agora a salvação é por meio do que a igreja, do evangelho que a igreja vai pregar para o mundo inteiro. Então Jesus vai inaugurar a igreja em Atos capítulo 2 com a descida do Pentecoste. Depois da ressurreição. Vai começar a igreja. A igreja é composta por judeus e gentios, quem quiser, quem converter. Então agora é o período da igreja que nós estamos vivendo. Quando terminar o período da igreja, que em parte ela vai estender um pouquinho, quer queira ou não, durante a tribulação, ainda tem alguns que fazem parte da igreja. Mas o grosso da igreja vai ser arrebatado. Aí ele vai voltar a lidar com Israel, vai tratar com todas as nações, mas principalmente com Israel, para fechar a última semana, a 70ª semana de Israel. Mas voltando aqui um pouquinho, olha que lindo aqui agora, irmãos, olha que lindo, Olha Romanos capítulo 11, vamos comigo lá em Romanos 11. Você vai falar, pastor, eu agora entendi. A hora que eu começar a falar agora, você vai falar assim, eu entendi, glória a Deus. Fala para o seu irmão, já estou entendendo. Não é possível, rapaz. Romanos 11, olha comigo aqui, Romanos capítulo 11. Eu vou ganhar um tempinho aqui. Romanos 11. Escuta aqui agora. Romanos 11. Eu vou ganhar um tempinho, que não tem que explicar um punhado de coisa aqui. Olha aqui em mim. Achou Romanos 11? Mas abre aí, olha aqui em mim. Pra você entender. O Romanos 11, Paulo vai falar que Israel vai ser salvo. E ele vai explicar por que Israel não reconheceu
Jesus como Salvador. O que aconteceu com Israel? O que aconteceu com eles? Que eles não receberam Jesus. O que aconteceu? Romanos 11. 11. Olha o verso 11. Romanos 11, verso 11. Ó, o que ele fala? Ó. Digo, pois, tropeçaram. Falando de Israel. Israel tropeçou para que caísse. Ele faz a pergunta e ele responde, ó. De modo nenhum. Mas pela sua queda. Pela queda de Israel. Olha agora. Veio a salvação aos gentios para provocar ciúmes neles. Meu Deus, ajuda nós. Irmãos, olha aqui. Israel pecou, Israel caiu, Israel não vai ter salvação. Não, de modo nenhum. Olha o verso 11, não anda não leva mais para frente não, que você vai, aí você vai confundir sua cabeça, vamos devagar. Olha o verso 11. Ele falou assim, Israel tropeçou para que caísse? Ele fala, não, de modo nenhum. Mas Israel caiu para que a salvação viesse aos gentios. Então, foi até Israel, até a morte e ressurreição de Cristo. Depois Jesus falou da ressurreição. Ide por todo mundo agora e pregar o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque Israel não recebeu Jesus. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Aí ele vai falar agora, ó, João 1:11, ó. Ele veio para o que era seu e os seus não os receberam. Olha o João 1:12. Mas a todos quanto o receberam, eles deu o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então não foi recebido por Israel, mas foi recebido por outros, pelos gentios. Porque se Israel recebe Jesus, o que poderia acontecer? Eles não iam abrir para os gentios. Eles iam endurecer, não ia abrir a porta para o gentio ser salvo. Escuta aqui, gente, ele não ia abrir. Por que eu estou falando isso com certeza? Olha bem, Jesus falou, ide por todo mundo pregar o evangelho. Depois da ressurreição, Atos capítulo 2, Atos capítulo 3, eles estão pregando. Atos capítulo 10, Pedro, que é um dos principais ali dos discípulos, irmãos. Para ele ir na casa de Cornélio, que é um gentio. Olha a dificuldade. A salvação não vai chegar nos gentios. Se os judeus recebessem Jesus, não ia. Se Pedro, que é Pedro, discípulo, andou 3 anos e meio com Jesus, viu Jesus ressurreto, escutou da boca dele, ide por todo mundo. Ele está com uma dificuldade de chegar na casa do gentio, irmão. Como que se os judeus recebessem Jesus, eles iam abrir para nós? Não ia, irmão. Se nem Pedro, que é um dos líderes ali, não tem coração aberto para isso. Ele está arraigado na lei de Moisés. Você vê que Deus deu uma visão do lençol para ele. Animais impuros no lençol lá. Atos 10, falou para ele, levanta, mata e come. A visão 3 vezes. Ele falou, não posso comer o que é imundo. Aí depois o soldado de Cornélio vem e fala, olha aqui. Cornélio teve uma visão de um anjo que falou que era para chamar Pedro, que Pedro ia na casa dele. Mas olha bem, o Pedro ir na casa dele, olha que para Pedro ir na casa de Cornélio, ele teve que ter essa visão. O Cornélio mandou os homens e o Espírito Santo, Atos 10, falou para Pedro assim, Pedro, 3 homens vieram te buscar, vai com eles porque eu os enviei. O Espírito Santo teve que falar com Pedro, porque se ele desce lá, quem são vocês? Nós somos lá do centurião Cornélio. Não vou não, bem capaz, não vou não. Não vou. Olha a dificuldade que tem um judeu para falar com um gentio, irmão. Não vai falar. Aí quando ele vai para a casa de Cornélio, você conhece. Ele chega na casa de Cornélio, o que ele fala para Cornélio? Ele fala assim, vós bem sabeis que não é lícito a um judeu entrar em casa de gentio. Mas Deus me mostrou para não fazer impuro aquilo que ele purificou. Olha a dificuldade de Pedro. Você está vendo? Por que Israel tropeçou? Israel tropeçou para que a salvação chegasse até nós.
Aí você vai ler Romanos capítulo, olha bem, Romanos, vou dar um pulo aqui agora. Romanos capítulo 11, verso 25. Ó, Romanos 11, 25. Olha o 11, 25 agora. Romanos 11, 25, ó. Não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não se tornem presunçosos. Olha agora, que o endurecimento veio em parte a Israel até que a plenitude dos gentios tenha chegado, tenha entrado. Olha agora no verso 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Escuta aqui. Quando os gentios entrar, não só aqui não, os gentios, porque não tem como no slide você colocar tudo, irmão. O grosso dos gentios vai ser arrebatado, mas durante os 7 anos, os gentios também vão ser salvos. Não é só Israel que vai ser salvo, os gentios vão ser salvos. Israel, durante os 7 anos, não vai ser salvo durante os 7 anos. É claro que um ou outro judeu vai ser salvo. Israel, escuta agora aqui, Israel vai ser salvo no final dos 7 anos. Quando Jesus vier aqui, ó, e pisar no Monte das Oliveiras, eles vão reconhecer o Messias, Jesus como Messias. É na segunda vinda, aqui no final dos 7 anos. Então, os gentios aqui, que vão ser arrebatados, a igreja, no caso, que é composta de gentios, e alguns judeus israelitas também, que estão se convertendo, o grosso vai arrebatar, aqui também vai ter gentios também que fazem parte ainda da igreja, mas quando terminar aqui, esses 7 anos, Israel será salvo. Israel vai converter. Aí a nação de Israel vai converter. Por quê? Porque as nações cercaram Israel para destruir Israel, e Jesus vem em glória, pisa no Monte das Oliveiras. Eles vão reconhecer aquele a quem transpassaram, e chorarão como quem chora do seu primogênito. Está lá, escrito na Bíblia, Zacarias 12, Zacarias 14. Então, quando ele fala aqui assim, ó, no verso 26, ó, não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo para que não se tornem presunçosos, que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios tenha chegado. Olha agora, e assim todo Israel será salvo. Olha aí, o verso 26 agora. Os gentios então foram salvos, e agora todo Israel será salvo. Ele está falando da nação, vai ser salva. Quando é que o Israel vai ser salvo como nação? Aqui na segunda vinda visível de Cristo. É aqui que ele vai ser salvo. E não bate direitinho? Por que bate direitinho, irmãos? Lucas capítulo 21, verso 24. Olha Lucas 21, 24. Irmão, é muito lindo demais, irmãos. Acho que vocês não entendem, vocês não dão glória a Deus. Acho que vocês entendem, faz de conta, assim, para agradar o pastor, mas no fundo não entenderam. Eu leio 50 vezes o Romanos aqui, eu dou pulo lá em casa, dou glória a Deus. Falo, rapaz, não era para nós, e ele abriu para nós, endureceu lá, para chegar até nós. Irmãos, falar isso aqui na Assembleia de Deus lá, irmão, nem termino de falar, pega fogo na igreja. Lucas 21, 24. Eu vou ler aqui, ó. Vou ler Lucas 21, vou ler o verso 17. Isso aqui que ele está falando da grande tribulação. Lucas 21. Ele está falando da grande tribulação, ó. Lucas 21, 17. Lucas 21, 17, ó. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Verso 20. Isso aqui aconteceu lá no ano 70, mas vai acontecer também no final dos tempos, ó. Quando vir de Jerusalém cercado de exércitos, sabeis que é chegada a sua desolação. 21. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade saiam. E os que estiverem nos campos não entrem nela. Pois dias de vingança são estes. Olha agora, para que se cumpram
todas as coisas que estão escritas. Olha o 23. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, haverá grande sofrimento na terra e ira sobre este povo. Cairão ao fio da espada. E para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se completem. Ei, Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo deles se completem. Então ele está falando assim, o tempo dos gentios vai completar, aí chega, é o fim. E quando que isso vai acontecer? Ó, verso 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror. Está falando da tribulação. Na expectativa das coisas que acontecerão ao mundo, pois os corpos celestes serão abalados. Tribulação. 7 anos ali. 70ª semana. Verso 27 agora. Ó. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Amém, aleluia. Está vendo, irmão? Quer dizer, é aqui. Os céus serão abalados. O pessoal ficará perplexo pelas coisas que vão acontecer para o mundo. Tá? O tempo dos gentios vai terminar. Os gentios pisar em Jerusalém. E quando terminar, então, ele vem em glória. Olha que coisa linda. Para fazer o quê? Para acabar com o assolador, fazer o julgamento das nações e tal. E fechar a 70ª semana. Terminar a 70ª semana, acabou. Aí sim, qual que é o propósito da 70ª semana? Qual que é o propósito? O propósito é, olha lá, ó, 7 semanas mais 62, morte do ungido. Aí, então ele abriu a igreja agora, abriu o templo para a igreja. Destruição do templo. Até o fim, assolações e guerras. Arrebatou a igreja. O anticristo faz aliança com muitos por uma semana, que é a última semana. Ó, grande tribulação, última semana de Daniel. 7 anos. Aqui terminou os 7 anos. Qual o propósito das 70 semanas? Então, qual o propósito? Então, aí no 7, terminou a 70ª semana, Jesus vem, quer dizer, a justiça eterna vem. Vai expiar o pecado, selar a visão. Acabou. Aí, ó, 7 semanas, 62 e a última. Glória a Deus ou não? Fala para o seu irmão, você entendeu? Não entendi nada. Fala assim, você entendeu? Eu entendi em parte não entendi nada. Não entendi nada. Mas tá bom. Aí, né, semana que vem a gente vai ver se a gente continua ali para entrar no milênio. Ou não, tá? Ou a gente para esse estudo e entra em outro estudo. Vou ver, tá? Deixar vocês descansar um pouquinho desse estudo aí agora. Eu não sei, pode ser que eu continue no milênio ou não. Aí semana que vem a gente vê. Ô, Pai. Vocês têm que descansar a cabeça suas um pouquinho, que vocês... O que vocês acham? Eu podia falar em outro, que eu olho na Delma, eu vejo a Delma olhando assim, rapaz. A Delma é um... Delma, como é que tá aí? Você que fala alguma coisa aí. Fala alguma coisa para mim a respeito disso de hoje. É porque você veio da Assembleia, né? Deus é amor. Eu acho que você não teve essas coisas lá, teve? Não tinha, né?
É, né? Entendi. Carlos, o que você pensa desse estudo, Carlos? Quando você está escutando quietinho aí, o que você está pensando? Compartilha comigo um pouco para eu ouvir aqui. O que você está pensando? A respeito desse estudo aí. Entendi. Maravilha. Muito bom, muito bom. Paulo, o que o Paulo fala para mim aí, Paulo? O que você está ouvindo um estudo desse? O que você pensa? Vai clareando? Entendi. Dai, você entende alguma coisa? Entende? É porque o seu marido não entende, porque eu estou perguntando para você. Hã? A Zete, o que a Zete pensa aí, Zete? O que você pensa? Tu está devagarzinho, entendendo, vai aos poucos, vai juntando as peças, vai chegar lá. Amém. Muito bom. O que você pensa, o meu querido Robbie? Tá dando para entender devagar aí? Com a graça? Guilherme, quietinho aí. O Guilherme, eu não sei por que eu chamo de Wellington. Tá? Não. Irmão Carlos aí, quietinho, irmão Carlos. Você entende hoje, amanhã não lembro mais nada. Boa, irmão Carlos, boa. Irmão Carlos é sincero, eu entendo hoje, amanhã não lembro mais nada. Olha, é verdade, é sinceridade. Fazer o quê? Cada um tem seu jeito, né? Cada um tem seu pensamento. Irmão Marcião, o que você pensa, Marcião? Está aprendendo, né? Amém. Irmão Luciano, você gosta de estudo bíblico? Presta atenção, Luciano, você gosta. Eu já prestei atenção que você gosta de negócio, saber das coisas mesmo. Hã? Muito bom. Vai, fala então. Fala então, vai, fala. Maravilha. Você sabe o que ela falou ali? Ela falou, você viu que eu pulei do Romanos 11:11 para o Romanos 11:25. Porque não dá para a gente falar tudo, mas se você continuar lendo Romanos 11:12, Paulo vai falar assim, ó. Olha bem, Paulo está escrevendo a carta para os romanos. Então, ali no meio dos romanos tinha judeus, mas tinha muitos gentios. Maioria gentios. Então, Paulo está falando para eles assim, bem, escuta bem agora. Paulo falando para os gentios que se converteram. Olha, Deus foi severo e bondoso. Depois você lê lá para você ver Romanos 11. Ele falou assim, para os gentios, igreja, gentios, hein? Deus foi severo e bondoso. Severo com Israel e bondoso com vocês, gentios. Então, vocês estão em pé, fala para os gentios, pela fé. Vocês estão em pé porque Israel endureceu, caiu. Mas veja que Deus usou de severidade com eles e de bondade com vocês. Mas vocês devem também ficar firmes,
Porque do mesmo jeito que Deus usou de severidade com eles, pode usar de severidade com vocês. E se eles faziam parte, olha bem, falando para os gentios, eles faziam parte da videira, eram ramos eram ramos naturais da árvore. A árvore cresceu, ele está falando que Abraão, as raízes, né? Abraão, Isaac e Jacó formou um tronco que deu ramos, que é natural da árvore. Ele chamou Israel como os ramos da árvore natural. Ele falou assim, ó gentios, Deus, sabe o que Deus fez, ó gentios, romanos? Deus quebrou os ramos que são natural da árvore e pegou vocês que eram um ramo de uma oliveira brava, que não prestava, pegou lá o ramo lá e enxertou na oliveira verdadeira. Agora, se Deus fez isso, pegou vocês que são um ramo de uma oliveira brava, enxertou na oliveira verdadeira, imagina se Deus não vai pegar eles que são natural da videira. Ele é poderoso para enxertá-los tranquilamente do mesmo jeito, porque eles já são natural da videira. Aí ele vai falar, o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude, o total, os gentios entrassem, os gentios fossem salvos, os gentios tivessem a oportunidade de serem salvos. Mas quando os gentios terminar o tempo dos gentios, ele vai voltar para Israel e todo Israel será salvo. Então, entre a 69ª semana, 7 semanas, de 62 até 69 semanas, até a morte do ungido, Israel, em primeira mão, ele para de tratar com Israel, abre o espaço, o intervalo entre a 69ª e a 70ª, para dar oportunidade para todo mundo que não é israelita, que não é judeu, ser salvo por meio da igreja. Depois ele termina, arrebata a igreja, dá mais um tempo de 7 anos, trabalha com todo mundo e fecha com a segunda vinda visível de Cristo para salvar todo Israel. Esse é o nosso Deus, amém? Aleluia? Tem que honrar e glorificar o nome dele. Só ele vai fazer o negócio deles. O plano dele é perfeito. Glória a Deus, aleluia. Nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. Vamos ficar em pé, que o Senhor nos abençoe. Semana que vem a gente vê o que a gente faz, se continua, ou vamos para o outro lado, ou vamos para o milênio agora. Vamos entrar para o milênio, ver como é que vai ser esse milênio. Por que o diabo vai ser preso? O que ele fez demais? Não fez nada demais, tadinho. Sai todo mal. Senhor, agradecemos a Ti. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso, nos enxertou na oliveira verdadeira, nos deu a oportunidade de salvação. Perdoa nós, ajuda nós a não desistir, a seguir em frente. Ajuda esta casa, ajuda o Teu povo a entender a Tua infinita misericórdia e graça. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Possamos valorizar o plano de salvação, a morte e ressurreição de Cristo, glória a Deus. Ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. Ajuda-nos, Senhor, a firmar com o Senhor, a andar nos Teus passos, nos Teus caminhos, nas Tuas pegadas. Ajuda-nos, perdoa-nos, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Uma ótima semana para a igreja. Ótima quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ótimo final de mês. Ótimo começo de mês. Senhor te guarde, te proteja e abençoe. Aleluia! E que o amor de Deus